Bom dia ou boa tarde a todos, depende do momento da retransmissão. Como acabei de chegar no país de vocês, me gostaria de dedicar esta conferência a todos os profissionais fisioterapeutas do Brasil. Evidentemente, pensando em particular aqueles que estão fazendo pós-graduação, formações para tentar melhorar a prática cotidiana, se esforçando. Então, nessas condições difíceis, é extremamente respeitável. E se vamos homenagear a profissão, os profissionais, temos que pensar também nas instâncias oficiais, o COFITO, os CREFITOS, e penso em particular, como estou gravando no Rio de Janeiro, nos meus queridos amigos do CREFITO 2, aqui no Rio, que estão fazendo todos tanto para defender a nossa profissão e para melhorar a qualidade das nossas intervenções e o futuro e na qualidade. Estamos todos convencidos disso e estamos indo de mãos dadas nessa direção. Isso é muito bom, muito bom. Então vamos falar hoje de lombalgias agudas ou crônicas, e o assunto é particularmente importante por causa da frequência. Temos uma grande frequência de problemas lombares e cada vez mais. Então vamos iniciar imediatamente. Dor lombar, então a definição da dor. É uma experiência sensorial e emocional desagradável, multifactorial, devido a uma lesão tissular. É a definição mais moderna da dor. Então, vem de captores que são as células nociceptivas que podem receber mensagem de agressão e transmitir mensagem de agressão e que se chamam terminações livres ou neuritos. Bem, exemplo aqui de neuritos e da articulação com a sinapse. Evidentemente, em função do assunto hoje, eu mostrei um desenho de neuritos saindo particularmente das articulações. E depois vão fazer caminhar esta mensagem nociceptiva e este caminho pode ser a partir da agressão exteroceptiva, como, por exemplo, uma queimação da pele, pode ser interoceptivo, problema da artéria, de venas, e vocês podem ver na projeção que eu dei um destaque nos estímulos proprioceptivos, porque, evidentemente, vamos falar mais de músculos, de sistema facial, de sistema muscular hoje. Então, a partir desta captação de mensagem nociceptiva, temos um caminho que já vai passar pela sinapse, que podem ter já uma capacidade interpretativa e deixar passar ou não as mensagens, pode ser subliminal, e depois vai caminhar com duas vias distintas
no nível da medula. E vocês podem ver o caminho da dor crônica e da dor aguda. Depois, lá vamos passar um pouco mais tempo neste desenho que resume toda a organização de captação e depois de reação, de ação neuronal, a partir de captores que vocês podem ver à esquerda da projeção da articulação, no meio dos músculos, da pele, das artérias venas, já falamos. Passamos pela sinapse, depois vamos caminhar com a médula e vamos chegar nas estruturas automáticas superiores infracorticais. Estas estruturas são fundamentais para tratar, compensar, tentar evitar de ver mensagens nociceptivos chegar até o córtex. Alors, todo mundo conhece estas estruturas, são a substância cinza, o bulbo, o cerebelo, bem, o tálamo, e se não é suficiente, evidentemente, essas mensagens vão chegar até o nível cortical e você tem aqui já uma primeira visão de uma organização global, neurológica e com hierarquia de tratamento das informações e da resposta em função das mensagens. As dores osteoarticular, mas eu gosto mais da expressão musculo-fibroarticular ou neuromusculo-fibroarticular, que são do domínio da fisioterapia, porque não temos que esquecer que, evidentemente, são reumatismos inflamatórios que são para médicos. Mas aqueles que são mecânicos, que são da nossa capacidade, têm origem muscular e facial, têm origem articular, fibrose articular, capsula, ligamentos da articulação e discal. E lá eu vou abrir uma parêntese importante. Não é sistematicamente discal uma dor lombar. Pode ser muscular, pode ser facial, pode ser articular, sem chegar até o disco intervertebral. Mas, evidentemente, vamos falar de discopatia, mas não unicamente de discopatia. As coisas principais, são traumáticas, vamos cair, gestuais, vamos fazer um gesto errado, como, por exemplo, dobrar para frente com torção para pegar seu filho e quando vamos voltar, vamos travar. Posições ou gestos repetitivos. E lá, tenho que dizer que quando eu fiz a minha formação, se falava muito de profissões a risco, pessoas levantando pesos, caipira, carpinteiros, etc. Agora temos que falar também de gestos repetitivos, evidentemente de deformações morfológicas, e vamos insistir neste ponto. Seria optimista demais de pensar que vamos ter deformações morfológicas sem chegar a um momento a pagar o preço
destas deformações morfológicas. Então, a definição das disfunções articulares ou lesões articulares, para simplificar, em RPG. A definição em RPG é micro-restrição de mobilidade, blocagem, para simplificar, com modificação do eixo articular. O eixo articular que vai funcionar bem, vai funcionar assim, e lá temos uma torção que vai modificar o eixo articular. Uma componente de achatamento, de compressão da articulação e dor. Aqui está a definição da lesão articular em RPG. A organização fundamental de qualquer organismo vivo, a partir de uma informação, qualquer seja o tipo de informação, temos um tratamento da informação e temos uma ação. E lá tomei a liberdade de botar ação ou reação, porque vamos falar de patologia. Então vamos ficar em reação em relação à patologia. Isso é a regra de todos os organismos vivos, mas evidentemente, Homo sapiens tem mais capacidade de tratamento da informação do que um anfibiano. Vai depender do nível da escala na evolução. Os mecanismos de adaptação e de defesa, as três raças hierárquicas em RPG. Isso é fundamental, é um princípio tão importante em RPG que eu tive que consacrar um capítulo completo neste assunto no livro RPG, O Método. Por quê? Porque estamos organizados para resistir nas agressões, para compensar, para fugir das agressões. E temos três regras. A primeira regra é salvaguardar as funções essenciais. Essenciais para nós. As mais essenciais são do mundo medical, como o funcionamento do coração, por exemplo, são automáticas, são fora da nossa capacidade. Bem, as nossas funções essenciais é a bipedia, o Homo erectus, Homo sapiens, é bipédico. Bem, e os gestos essenciais, fundamentais, que vamos repetir sempre, como pegar e trazer a si, que é um gesto essencial para comer. A segunda regra é suprimir as dores ou incômodos, se não estiver em contradição com a primeira regra. Então, mecanismos de adaptação e de defesa, mas que vão salvaguardar as funções essenciais, se não é em contradição com a primeira regra. E a terceira regra, respeitar a lei do menor esforço e se autoproteger se não estiver em contradição com a primeira e a segunda regra. Este sistema de defesa tem que ser econômico, se não está em contradição. Mas vocês podem ver que pode aparecer contradição entre este sistema maravilhoso, porque podemos viver também se não estamos perfeitos, e ninguém é perfeito, mesmo se são pessoas que estão se aproximando mais do que outras da perfeição. Então podemos viver tranquilos, sem os mecanismos de adaptação e de defesa, não seria possível. Mas, como todo sistema, tão maravilhoso que seja, tem inconveniente.
E as principais limítrofos das agressões subdominais, liminais, agudas ou crônicas é a inibição tálgica, o princípio de precaução, o excesso compensatório, o paradoxo dos efeitos permanentes das coisas desaparecidas e a cronicidade das fixações. São os pontos que vamos ver agora com exemplos cotidianos que temos em nossos consultórios. A inibição tálgica, falamos de lombalgia. Tudo bem? Aqui vocês podem ver na fotografia à esquerda um homem que tem uma contratura muscular lombar tão aguda que não pode se forçar lombar, então não pode dobrar para frente e ficar nesta posição, porque depois dói e não pode ir mais longe. Depois da primeira sessão, já fez um progresso e vocês podem ver na fotografia do centro que se força um pouco a região lombar. E fim de tratamento, lá pode fazer uma flexão anterior correta com cifose lombar e sem dor. Mas tivemos que intervir porque os mecanismos estavam impedindo a flexão anterior. O princípio de precaução, ela é uma colega do time de RPG espanhola que está mostrando uma mulher que tem o ombro congelado por causa de síndrome de impacto. E mesmo com a ajuda da mão dela, você pode ver que não pode chegar a 90 graus. Depois da sessão, chegar um pouco além de 90 graus, mesmo contra a resistência da nossa colega. Mas, se vocês olhando à direita, podem ver que esta senhora tinha a capacidade de ir mais longe, só que tinha um princípio de precaução de não subir, arriscar a fronteira da dor e depois repetição, o que chamamos integração em RPG, depois repetição, chegou a subir mais do que 90 graus. Princípio de precaução. O excesso compensatório, que como princípio de precaução, é um caso que eu tive que tratar de um side shift, numa posição de desplaçamento lateral do tórax em função de uma discopatia lombar severa. Se vocês estão vendo a fotografia à esquerda e a flecha azul, vocês estão vendo que eu tentei no início para saber se eu tinha capacidade de fazer a correção, eu tentei empurrar para fazer a relaxação deste paciente. E no início eu tive condição de fazer a correção. E depois, evidentemente, ele parou porque estava provocando a dor. Mas entre a aparição da dor e o início da correção, eu tinha uma margem. Então, a sua posição tálgica era exagerada em relação à causa. Se chama o excesso compensatório e uma prudência, entre aspas, dos mecanismos de adaptação e de defesa. Um inconveniente que é mais chato é o paradoxo dos efeitos permanentes das coisas desaparecidas. Se temos uma causa traumática, por exemplo, uma torção do tornozelo,
vamos ter compensações. Bom, e se temos compensações, vamos ter sintomatologia. Mesmo se vai desaparecer a causa, né, se as compensações são fixadas, vai permanecer a sintomatologia. Então, é um grande inconveniente, porque se fixa mesmo em caso de causa desaparecida. Sempre o paradoxo é um exemplo dos efeitos permanentes e das coisas desaparecidas. Esta menina teve uma escoliose ontálgica lombar dramática. Tive um gesso que não tive a capacidade de suportar. Mesma coisa para um colete, não tive condição de suportar. E a família recusou a intervenção cirúrgica. Então, chegou, eu vi ela nessa situação. E se vocês estão olhando bem a fotografia à esquerda, estão vendo evidentemente a deformação lombar, que é absolutamente considerável. Mas estão vendo no nível dorsal que ela tem uma convexidade dorsal à esquerda, com rotação das espinosas na concavidade. Então, a sua compensação dorsal era organizada em escoliose, porque a característica da escoliose é lateroflexão com rotação das espinosas na concavidade. Depois de diversos tratamentos em RPG, bom, saímos dessa situação à direita, satisfeitos da posição lombar. Bem, era já uma jovem adulta, RICER 5, liberamos ela, tratamento acabado. Mas, no nível dorsal, tinha ainda uma pequena escoliose de 9 graus. 9 graus. Então, tinha a fixação da compensação, mesmo se conseguimos resolver a causa. Escoliose de 90 graus, de 9 graus, desculpe, liberamos. A cronicidade. Estamos todos profissionais e sabemos que a cronicidade é um grande inconveniente, porque vai fixar os mecanismos de adaptação e de defesa. E na fotografia à esquerda, você pode ver este homem que tem uma retificação da pelve tão importante, que tem uma flexão coxofemoral e um pouco de flexão da rodilha, e que perdeu a horizontalidade do olhar com a projeção da cabeça. Bom, então, evidentemente, reeducar um crônico assim, com as suas fixações, será um pouco mais difícil e vai reclamar um pouco mais de trabalho, porque estamos fixados com a cronicidade. E, finalmente, mesmo a primeira regra pode ser em perigo. A primeira regra é salvaguardar as funções hegemônicas, que para nós é a função bipédica e um gesto normal, sem dor. Este caso, eu conheci este caso, que era de uma hérnia discal, que vocês podem ver à esquerda, extremamente importante. Mas uma pessoa que não quis aceitar uma intervenção cirúrgica e que passou semanas
na cama, com tratamentos nostálgicos e deitado, só se levantando com a ajuda de duas pessoas para ir no banheiro. Bem, então chegamos a um resultado honesto, mas durante esta período, ele ficou, essa período aguda, ele ficou deitado até perder a hegemonia da pibetestação, que é a hegemonia estática do Homo sapiens. Vamos entrar nas características da RPG para chegar nos princípios de tratamentos e tratamentos. A primeira identidade da RPG é a revalorização da função do controle do equilíbrio, que se chama função estática, entre aspas. Não gosto muito desta expressão, eu prefiro a função de controle do equilíbrio. Por quê? Porque à esquerda você pode ver um peso que ele está em equilíbrio. Bem, vai ficar lá pela eternidade. Nós estamos em oscilação, temos um centro de gravidade mais ou menos do nível da terceira lombar, e um polígono de sustentação muito estreito. Então, temos oscilação. Se estamos em cima de uma plataforma estabilométrica, podemos ver as oscilações deste controle do equilíbrio. E este controle do equilíbrio, de estabilização, de freio e de complexidade igual na função dinâmica do controle gestual. Este gesto é extraordinário e de uma complexidade de coordenação extraordinária, mas manter o equilíbrio é de uma complexidade igual. Então, a primeira identidade da RPG é revalorizar a função estática, sem querer exagerar, sem colocar a função estática ao nível superior da função cinesiológica. Não, no mesmo nível. Então, como fazemos para frear, controlar este equilíbrio? A expressão, e não podemos evitar esta expressão moderna, é a stiffness. A stiffness, expressão inglesa, que significa os elementos fisiológicos necessários à estabilização. Estes meios são diversos dos meios da cinesiologia, porque a cinesiologia é fazer com contração muscular. A stiffness é manter de um modo econômico, com as superfícies articulares, fibras musculares lentas, motoneurônios de pequeno diâmetro. Isso significa economia de energia, ficar de pé é econômico. Todas as estruturas internas no nível dos sarcómeros, evidentemente o colageno e todos os tecidos fibrosos, até os fascia, e inclusive cápsula, ligamentos, etc. Evidentemente, a atividade do tono neuromuscular e os centros automáticos superiores, já falamos da importância desses centros. Não precisamos pensar na
manutenção da nossa posição de equilíbrio. É automático. E se vamos arriscar um desequilíbrio, temos o reflexo miotático direto. Todos estes elementos são elementos de freio, quando na realidade a cinesiologia é uma função de movimento. Este sistema de stiffness vai conhecer uma retração muscular. E todos estes elementos que vocês vão ver agora vêm da literatura. Só que a literatura não chegou até uma conclusão. E vamos chegar a uma conclusão. A literatura está dizendo que a síntese da elastina se para no período pubertário. A elastina são os elementos que são contrários dos elementos de colagênio, são elementos elásticos, como se diz. Bem, para brincar, podemos dizer que vamos envelhecer a partir da puberdade. Com a idade, as fibras rápidas para fazer os movimentos vão regredir, diminuir em relação às lentas. Mesma coisa no benefício do colagênio. As atividades concêntricas vão provocar uma hipertrofia das fibras lentas e uma regressão das fibras rápidas. Tudo isso é literatura, isso é Magnusson. A elasticidade do tecido conjuntivo vai diminuir com a imobilidade. E na período moderna, estamos sempre grudados, sentados para aprender, para a profissão. Os músculos adaptam seu comprimento em função das atividades em que são mais solicitados. Isso é a lei de Goldspink, todo mundo conhece. Então, você pode pensar, quando estamos sentados e que estamos em encurtamento isquiotibiais de 50%, que vamos chegar até um encurtamento destes músculos posteriores, dos membros inferiores. E o sedentarismo, as atividades profissionais repetitivas, então a vida moderna vai piorar a situação. A conclusão disso é que a atividade muscular não escapa à retração nem à perda de elasticidade de seus componentes fibrosos, e em particular, evidentemente, os músculos chamados estáticos, e os músculos mais voluminosos, mais numerosos, que são feitos para fazer os gestos que chamamos em RPG hegemônicos, os gestos mais fundamentais. Então, este sistema chamamos, primeira vez, mas vamos repetir, Sistema Integrado de Coordenação Neuromuscular hegemônicos. Não quero dizer que temos coisas inúteis, não, mas temos coisas mais essenciais do que outras. E essas funções vão sofrer retração muscular mais do que as outras, porque nós usamos sempre destas funções. Isso significa que comprimento, flexibilidade e força são indissociáveis. Às vezes eu tenho colegas que são
fazendo uma objeção, mas Felipe, queremos um músculo forte. Eu também, eu quero força dos músculos, mas a força dos músculos não depende só do volume dos músculos, hein? A secção transversal, hein, dos músculos depende também da flexibilidade. Un músculo è come un elastico vivo e a lei da matéria de Hooke, que nunca foi, foi criticada. Bem, se vamos esticar um corpo elástico, vai imaginar força que vai restituir quando vamos relaxar. Então, a elasticidade faz parte da força. Temos exemplo cotidiano, uma pessoa que vai tentar jogar longe um objeto, vai esticar o braço para combinar a restituição elástica com a contração. E temos um exemplo mais extraordinário, que são esses atletas que são handicapados com uma perna, uma amputação da perna, e que podem correr de um modo atlético com um aço flexível que vai refazer a forma da perna e a forma do pé. E quando vão pisar, depois, a flexibilidade do aço vai restituir a impulsão. Então, vai restituir uma força elástica. Então, caros amigos, um músculo rígido é um músculo fraco. Por favor, não pensar só na cross-seccional, não pensar só no volume muscular, pensar que temos que manter a flexibilidade dos músculos. Eu também, músculos fortes, mas um músculo rígido é um músculo fraco. Então, a fisiopatologia dos músculos estáticos é o encurtamento, e vemos este homem de mais de 80 anos com sua cronicidade de deformação. Portanto, em posição estática, só podemos ler retrações. Se queremos saber da faculdade dinâmica de uma pessoa, vamos fazer correr, saltar, nadar, vamos fazer testes atléticos. Mas quando vamos examinar uma pessoa em posição de pé, podemos ler unicamente a atividade da estática, dos músculos da estática, da stiffness, e isso é sem contração muscular, só com atividade tônica e resistência fibroelástica. Então, não podemos ler só retração. E lá eu tomei uma liberdade de usar de um desenho deste gênio que era Leonardo da Vinci, que fez este desenho com esta interrogação para nós. Quem está desenvolvendo mais força? O braço esquerdo que puxa, o braço à direita que empurra. Desculpe. Então, com a autorização personal de Leonardo, eu mudei o questionamento.
Se vamos imaginar que os dois braços estão puxando, qual é o braço que puxa mais? Evidentemente, o braço que está à esquerda, porque está fazendo a deviação do mastro na sua direção. Isso significa uma coisa, desculpa, significa uma coisa que as deformações vão depender das retrações musculares e vamos nos deformar em direção do braço que está à esquerda, que está traccionando mais, porque tem mais retração. Então, a retração muscular vai afetar a nossa postura. A nossa postura depende dos músculos da postura. Os músculos da postura são os músculos estáticos. Anticipei de um modo um pouco rápido. Temos um outro problema com o encurtamento muscular, que chamamos em RPG o componente de achatamento. Estamos de pé, vocês podem ver com a figura à esquerda, a partir de um ponto fixo inferior e com músculos que são mais longitudinais, mais verticais do que transversais. Bom, os espinais são mais longitudinais em relação à coluna vertebral. E como hoje falamos da coluna vertebral, em particular da lombalgia, vamos imaginar uma pessoa obesa que tem lombalgia. Vai consultar um reumatólogo. O reumatólogo vai tratar do jeito dele, mas vai dizer também: você tem que emagrecer, porque você está comprimindo sus últimos discos intervertebrais lombares. Se temos retração muscular, será exatamente a mesma coisa. Vamos comprimir, neste exemplo, vamos comprimir o disco intervertebral. Mas não é só o disco intervertebral. Esta lei funciona para todas as articulações. Se temos encurtamento do músculo superior nesta projeção, com a retração defensiva do músculo inferior, vai aumentar a tensão geral, fazer a deviação do segmento. Como os músculos são oblíquos, vai fazer uma torção com compressão. Então, para nós em RPG, tem só um passo entre deformação morfológica e lesão articular. Já disse, seria optimista demais pensar que podemos viver a vida toda com deformações morfológicas sem pagar o preço de chegar até lesões articulares. A maioria das lesões, então, são saindo de deformações morfológicas. E vocês podem ver na projeção, macrodeformação morfológica vai criar microlesão dolorosa, os mecanismos de adaptação e de defesa vão fazer o papel deles e vamos deformar. E a minha menina de dor lombar com uma posição tática dramática lombar que chegou a te fazer uma escoliose dorsal. Mas pode sair também diretamente de uma microlesão dolorosa. Mas a maioria dos casos vem de deformações morfológicas. Então, a conclusão chegamos
quase no momento do tratamento. A conclusão é que temos que tratar no mesmo tempo lesões articulares e deformações morfológicas, porque se vamos fazer uma boa correção articular, e são técnicas microarticulares, mas sem fazer a correção de uma anomalia morfológica, o problema vai voltar. Então, um orgulho da RPG de fazer os dois, um orgulho entre as pais, porque em realidade é uma necessidade. Temos que fazer as correções morfológicas quando fazemos as correções articulares macro e micro no mesmo tempo. Os efeitos agora na temática do dia, os efeitos da retração muscular. A pelve pode ser numa posição normal, à esquerda, em retroversão no centro ou em anteversão à direita. Por quê? Porque vai depender dos músculos. Em retroversão, para fazer a retroversão da cintura pélvica, evidentemente precisamos das retrações dos músculos posteriores e inferiores, que vocês podem ver no desenho à esquerda, e em particular dos isquiotibiais. E de um modo funcional, para nós, em RPG, temos 4 isquiotibiais, porque o ramo vertical do grande adutor está fazendo, no nível do isquion, o papel do isquio a mais. Então, em particular, dos isquiotibiais. Se temos uma anteversão da cintura pélvica, é porque, evidentemente, temos uma retração dos músculos lombares. Se queremos arrebitar, temos que fazer a contração dos músculos lombares. Se estamos deitados e tentamos de levantar as pernas, vamos encavar a região lombar por causa da retração dos músculos anteriores. E vocês podem ver à direita esses músculos anteriores, em particular o recto femoral e o adductor do pube, um pouco menos o psoas ilíaco. Então, a posição normal ou em retroversão ou anteversão da cintura pélvica vai depender das retrações musculares. O sacro está numa situação diferente. E eu chamo a atenção de vocês imediatamente no desenho à direita, embaixo, onde você tem uma flecha preta com a cruz amarela, que significa que o sacro não tem inserção dos isquiotibiais. Então, o que estava mantendo o equilíbrio da cintura pélvica, se é perfeita, ou criando a retroversão da cintura pélvica, se tem retração, os isquiotibiais não são presentes no nível do sacro. Se temos uma retração dos músculos espinais lombares que arrebita e da pequena inserção do músculo ilíaco no prato sacral, vamos ter um sacro horizontal demais. Isso, infelizmente, é de uma frequência enorme. E vocês podem ver que eu botei um sinal negativo enorme nesta situação particular.
quando temos uma retroversão da pelve e uma horizontalização do sacro. Porque neste caso temos divórcio completo entre dois ossos consecutivos. Então, vocês podem imaginar o que pode provocar no nível da articulação sacroiliaca e no nível L5 e S1. É a situação que vai prejudicar mais, evidentemente, é a situação que encontramos mais nos nossos pacientes. Aqui temos uma situação particular. Vocês viram que na projeção anterior, a inclinação do platô sacral é mais ou menos de 37 graus. Vocês podem ver aqui que a inclinação está maior. Bem, a quinta lombar, então, tem que apoiar num platô sacral que está mais inclinado. Mas a região lombar está em retificação em função da posteriorização, da retroversão da pelve. Então, para brincar nos cursos, estou dizendo a quinta lombar não sabe aonde ir. Vai seguir o sacro ou vai seguir a pelve? E quando fazemos o teste de fazer dobrar para frente o nosso paciente, você pode ver no desenho à direita uma flecha que mostra uma pequena concavidade eletiva, específica, que mostra que o sacro está horizontal e que a única peça que está em lordose é a quinta lombar. Isso, evidentemente, vai criar problema no nível L5, S1 e frequentemente L4, L5. Então, diversos exemplos. Você pode ver à esquerda uma inclinação do sacro extremamente importante. Então, um sacro bem horizontal demais. E uma retificação lombar em função da retroversão da pelve. E você pode ver imediatamente na projeção de radiografia à esquerda que temos pensamentos L5, S1 e também L4, L5 no nível posterior. Outro sacro horizontal à direita e com uma morfologia particular do sacro que inicia a sua cifose só no nível da terceira sacral. A primeira e a segunda são em linha horizontal. E você pode ver nesta ressonância magnética que temos pequeno espondilolistesis do sacro em relação no ângulo posterior inferior da quinta lombar. E temos uma discopatia. Efeito articular de uma posição morfológica extremamente perigosa. Outros exemplos, mas eu tenho dezenas de exemplos deste tipo. À esquerda, mais sacro horizontal e mais uma discopatia. E à direita, pior, este sacro mostra que está horizontal até a terceira sacral, à direita. E você pode ver também, neste caso, relativo espondilolistesis do sacro e com uma hernia que eu chamo nos cursos uma hernia em cascata, em cachoeira. Por quê?
temos relativo milimétrico spondylolistésismo do sacro. Outros exemplos à esquerda, dramático, e à direita uma coisa menos frequente do que um pelve em retroversão, mas que acontece frequentemente, que pelve horizontal demais e com hiperlordose e sacro horizontal ainda mais do que a pelve, e podem ver que temos uma compressão do disco intervertebral L5S1 e um pensamento posterior. Pelve horizontal demais, com sacro ainda mais horizontal e hiperlordose lombar. Não podemos pensar que isso será sem consequência articular. Então, chegamos no ponto-chave, que são os princípios de tratamento. O primeiro princípio, evidentemente, se vocês acceptaram a noção de achatamento, será a decoaptação articular. Vamos decoaptar de um modo manual a partir do sacro. Vamos fazer uma decoaptação articular. Vamos fazer, falamos já, uma correção simultânea em detorção das microlesões e das deformações morfológicas. E uma coisa nova, vamos fazer uma contração isométrica em posição progressivamente mais excêntrica. Vamos esticar e pedir a contração sem deixar fazer a contração. Isso vai provocar um efeito que se chama o reflexo miotático inverso. Este reflexo tem como função de inibir o músculo que vamos esticar. Então, assim, vamos facilitar o relaxamento dos músculos encurtados. Reflexo miotático inverso. O tempo de tração, fluagem, creep, em inglês, é mais usado. Mais tempo vamos traccionar, mais vai esticar de um modo definitivo. Então, este argumento é fundamental, porque com mais tempo de estiramento, podemos diminuir a força para obter o mesmo resultado. Então, assim, usando do tempo de tração, podemos tratar as pessoas mais agudas, as pessoas mais frágeis, de qualquer idade, sem nenhum problema, sem nenhum risco. E depois temos que colocar em tensão o sistema integrado de coordenação neuromuscular, que fazem parte da globalidade. Será um sistema anterior, posterior, vai depender da posição da pelve, do sacro e da região lombar. Então, este sistema integrado de coordenação neuromuscular, vocês já viram seguramente, só que estas projeções são bem diversas das primeiras projeções históricas da RPG. E eu quero insistir num ponto. Para nós, em RPG, a expressão cadeia muscular é superada, é obsoleta. Foi interessante ao momento para chamar a atenção em direção à globalidade, mas agora acaba em briga quem não tem a sua cadeia. E por que não?
e porque não, cada tem direito de dizer esta cadeia é da minha iniciativa, é da minha observação. Isso vai parar a evolução, vai parar em brigas de capela que não são produtivas. Temos que ver mais longe, com esta pergunta fundamental: serve para o quê? Serve para funções hegemônicas, ou estáticas, ou gestual. E se vamos nesta direção de coordenação neuromuscular, lá podemos avançar e outras pessoas, depois de mim, vão poder continuar a avançar e a fazer progressos. Não nos amamos nunca mais da expressão cadeias musculares, no mínimo cadeias de coordenação neuromuscular, melhor sistema integrados de coordenação neuromuscular. Falamos de necessidade de correção das compensações em globalidade. Esta menina da fotografia à esquerda tem pelve em anteversão e hiperlordose lombar. Bem, mas tem também a cabeça para frente. Vocês podem ver na fotografia no centro que se eu tento fazer a correção da cabeça, está hiperlordosando mais. Então, se esta menina tem dor lombar por causa da sua hiperlordose, estou piorando a sua patologia. Bom, eu vou à direita a corrigir a sua patologia e fazer a delordose da sua hiperlordose e da sua anteversão da pelve. Mas você pode ver que imediatamente retomou a projeção da cabeça para frente, fez uma flexão coxofemoral por causa da retração dos músculos anteriores que nós vemos antes nos casos de pelve em anteversão e até flexão dos joelhos. Então, sem globalidade, ela vai fugir, e o princípio dos mecanismos de adaptação e de defesa, fugir da dor, e se não acabamos com estas compensações, o problema vai voltar. Então, o diagnóstico. Agora entramos de verdade no cotidiano dos nossos consultórios. Vamos fazer uma anamnese extremamente completa, histórica, se fez movimento errado e atual. Você tem mais dor de pé, sentado, se dobra para frente. Vamos fazer uma leitura do prontuário, evidentemente, e ver os documentos. E os documentos mais interessantes para nós, em particular no nível lombar, são as ressonâncias magnéticas nucleares. Um exame morfológico, como eu fiz com o side shift e teste de correção, como eu fiz no side shift, com a flecha azul que vocês viram, e microtestes palpatórios para sentir a blocagem articular em torção. Vocês se lembrem da definição da lesão articular em RPG, que temos uma blocagem em torção com achatamento e dor. E assim vamos poder escolher as posições de tratamento que entre nós chamamos de posturas, porque é tão progressivo, tão lento,
que adoptamos a expressão posturas e ficou assim. Então, graças a Soraya, vamos ver uma palpação. Você pode ver o polegar esquerdo dela que está tentando testar a rotação da terceira lombar, porque a dor está neste nível. Você vai imaginar que o polegar à direita é na mesma posição, no nível da transverse, e vamos tentar testar se quer não, dói não. Agora, vendo o polegar à direita dela, ela está tentando desta vez fazer um teste mais lateral e mais em direção da articular e do disco. Vocês vão imaginar outro polegar também na mesma direção e vai dar uma indicação da restrição de mobilidade em direção lateral desta terceira lombar e talvez de uma discopatia. Microteste palpatório. Então, o tratamento agora é só aplicar tudo o que vemos antes. Vamos decoaptar, falamos o suficiente. Vamos fazer uma detorção digital da lesão local da vértebra que está em lesão e combinando com a correção morfológica, porque sem combinar microcorreção com macrocorreção, não vamos em lugar nenhum. E pouco a pouco vamos colocar em globalidade progressiva. Então vamos ver exemplo, sem perder tempo, porque eu acho que todo mundo conhece, mas estas fotografias são recentes do livro de neurologia de RPG que saiu ano passado. Bem, em cima à esquerda você pode ver a evolução das pernas para esticar o recto, o adductor do pube, o psoas ciliaco. E você pode ver com a flecha branca que tudo isso será em decoaptação. No final, embaixo à direita, será com o recto femoral. Em fechamento coxofemoral, você pode ver em cima à direita a evolução que vai autorizar o esticamento dos músculos posteriores inferiores, e falamos em particular dos isquiotibiais responsáveis principais da retroversão da pelve, e esticar os músculos lombares, e sempre com a flecha branca, que significa que tudo isso é em decoaptação. Embaixo à esquerda, a postura dobrada para frente, onde vocês viram que eu cheguei até a globalidade sem relaxar a região lombar. Então, exemplos mais precisos de tratamento. Este tratamento foi de uma menina adolescente que tinha já dor lombar, tão jovem. E você pode ver que com a mão esquerda eu estou tracionando o sacro dela em direção da flecha branca. E como tinha um sacro horizontal, no final eu finalizei verticalizando o sacro. Decoaptação, tração axial. Um adulto, desta vez,
Você pode ver durante um curso, tem pessoas lá olhando, né? Você pode ver que com a mão direita estou sempre tracionando na direção da flecha vermelha horizontal, mas com a minha mão esquerda, com a ponta do dedo, eu estou fazendo a detorção, e como a minha mão está bem embaixo, hein, aparentemente eu estava, durante este tratamento, fazendo a detorção de uma lesão de uma quinta lombar. Combinar microdetorção com decoaptação. E depois, hein, progressivamente, você pode ver decoaptação com detorção na ponta do polegar, lá também de uma quinta lombar, progressivamente chegar na globalidade. Mas vocês podem ver neste paciente que tinha uma hernia discal severa, que não cheguei ainda lá. Non cheguei, ele non accepta ainda uma grande flexão coxofemoral e tem a cabeça para frente e vou ter progressivamente que fazer recuar a cabeça. Mas eu consegui manter a decoaptação lombar com o polegar em detorção da lesão e eu cheguei no nível da tração do occipital. Hernia discal, só uma parentese, porque para explicar a correção das hernias discais, eu estou precisando de um curso completo. Então, o princípio é abrir para fechar. Não podemos imaginar reabilitar o núcleo sem encontrar de novo o espaço normal e fechar depois, e fechar com uma ação manual no nível da torção vertebral e do disco. Não posso extrapolar porque seria longo tempo demais. Então, no título da conferência, estava anunciado prevenção, recuperação, manutenção. Então, eu criei em 93 as autoposturas de RPG, que eu chamei Stretching Global Activo, para não fazer confusão com os tratamentos pessoais em RPG. A prevenção é uma coisa absolutamente fundamental hoje. E este Stretching Global Activo tem uma história. No início, eu criei ele para o mundo atlético, para esporte. Bom, e depois eu vi que, na realidade, estava talvez ainda mais importante no mundo do trabalho. E agora temos empresas que estão chamando pessoas formadas em Stretching Global Activo, com pessoas credenciadas, bem, pessoas com capacitação, para, e em particular RPGista, bom, para dirigir grupos de autoposturas. Então, isso era para o bem dos empregados, mas também para evitar o absenteísmo e nas condições futuras difíceis econômicas que temos na frente, esta prevenção vai tomar cada dia mais importância para não chegar até a patologia. Então, isso
e o stretching global ativo para a prevenção, a manutenção e a recuperação, e está ainda mais útil hoje, estamos vendo no mundo do trabalho. Então, o interesse da lógica, se vocês acharam lógico, desta demonstração, e a metodologia. A partir de uma originalidade do conceito, e a RPG é original, agora temos todos pais. Bom, e quando falamos de coordenação neuromuscular, temos que pensar evidentemente a Hermann Kabata, que foi um pioneiro, quando você pode pensar que criou seu método em 1950, que visionário. Bem, então tem uma história, mas tem a originalidade de um conceito estático, dinâmico, retração muscular. Bom, bem, a aplicação deste conceito tem que dar resultados clínicos repetitivos, mas lá estamos ainda no mundo empírico. Temos que explicar e extrair as regras que vão tornar estes resultados repetitivos. Então, identificação das regras da fisiologia, a fisiopatologia e a princípio de correção. Evidentemente, temos que chegar na evidence base. E em RPG, hoje em dia, temos mais de 90 publicações científicas em revistas de grande porte e com 2 prêmios, e a sorte está recomendando a RPG no tratamento da escoliose. Estamos agora com raízes profundas, podem crescer os ramos. Muito obrigado a todos e cuidem-se, por favor.